superior, espírito bom. A gente tem que recorrer à escala espírita, lá do Livro dos Espíritos, para entender o que ele está falando. Tá? Então, para a gente resumidamente entender, a escala espírita, Kardec faz uma divisão dos tipos de espíritos que existem. Então, quando você tem um espírito se manifestando, você pega a escala espírita e tenta encaixar em qual categoria o espírito está, para saber o que esperar dele e o que não esperar e o controle que a gente vai ter da comunicação. Então, Kardec cria essa escala espírita. E ele faz uma divisão geral em 3, que é terceira ordem, os espíritos imperfeitos, segunda ordem, os espíritos bons, e a primeira ordem, os espíritos puros. Ele faz essa definição. Mas ele também faz uma divisão, uma divisão binária, né? Uma divisão em 2, que é espíritos superiores e espíritos inferiores. O que são os inferiores? Os da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Os superiores, o da segunda e da primeira ordem. Então eu tenho o espírito puro, ele também chama em alguns momentos de superior, e o espírito bom ele também chama de espírito superior. Então os espíritos da segunda ordem para cima, espíritos superiores. Da terceira ordem são os espíritos inferiores. Qual é a diferença? Os espíritos inferiores, quando a gente falar espírito inferior, a gente tem que ter cuidado, porque não significa que seja espírito malvado, perverso, simplesmente. O espírito malvado, perverso, é um tipo de espírito inferior. É um tipo de espírito imperfeito. Mas não é todos os espíritos imperfeitos. Porque a gente, em condições normais, a gente tem qualidades e defeitos. Mas a gente é inferior. Por que a gente é inferior? Porque a gente ainda tem defeitos morais. Nem que seja um pouquinho. Só o fato de ter um pouquinho, de sentir um pouquinho, eu já sou espírito imperfeito. Agora, claro, o espírito mais imperfeito de todos estão os perversos, os extremamente malvados. Mas não leia a ideia de espírito inferior simplesmente como sinônimo de malvado e perverso, porque não. Quer dizer muito mais coisa. Como a gente, por exemplo, a gente é inferior, mas a maioria de nós não é perverso, malvado. A gente tem momentos que a gente pratica o mal. Então isso é muito importante. A gente, quando desencarnar, a gente é espírito inferior que vai se manifestar se tiver algum médium. E talvez a gente só tenha médio de efeito físico, hein? Pode acontecer, a gente só vai conseguir se comunicar através do médio de efeito físico. Então, isso é muito importante, entender o que é. Então, por isso que os superiores, eles só têm o desejo do bem, as boas paixões, e eles só se manifestam com a intenção de nos instruir. Não perdem tempo, não dizem bobagem, não se contradizem, não são orgulhosos, não mentem. Agora, os inferiores dizem uma mistura de coisas. Podem dizer coisas boas, podem dizer algumas verdades, mas mistura com coisa ruim, coisa errada, maldade, desequilíbrio, ponto de vista limitado, preconceituoso, que somos nós. Então eu posso ter uma mensagem que ela tenha coisas boas e coisas ruins. O que isso quer dizer? Que é um espírito imperfeito, um espírito inferior. Porque tem uma mistura de coisas. Se for só coisa boa, existe uma tendência que seja um espírito superior. Então, é muito importante que a gente entenda esses conceitos. Se vocês quiserem falar um pouco mais sobre esses conceitos da escala espírita, eu passo para vocês e já dou boa noite para o Eric, que chegou aí. Eric, a gente está falando um pouco do que é espírito superior, inferior e da escala espírita. Desculpa, pessoal, não deu para entrar no começo. Eu estava numa palestra, mas falando da escala espírita, então, né, é bem importante o estudo da escala espírita, né? Os espíritos não são iguais. Kardec percebeu logo que havia uma hierarquia entre os espíritos e com a ajuda dos espíritos ele estabeleceu a escala espírita, né? Então ele estabeleceu, né, que há os espíritos da terceira ordem, os espíritos perfeitos, os espíritos bons da segunda ordem e os espíritos puros da primeira ordem, né? E com Kardec coloca que a escala espírita é uma chave para entender a ciência espírita, porque vários conceitos dá para entender
Por exemplo, o conceito de prova e expiação. Os espíritos da terceira ordem passam por provas e expiações. Os espíritos da segunda passam apenas por provas. E os espíritos da primeira, nem por provas, nem por expiações, porque não precisa ser provado o que é puro, né? A questão das paixões, né? Os espíritos da terceira ordem têm boas e más paixões. Os espíritos bons têm apenas as boas paixões, porque ainda há uma influência na matéria, embora eles dominem. Os espíritos puros não têm nenhuma paixão, porque não tem mais influência da matéria, né? Então, vários conceitos dá para entender a partir da escala espírita. E é o método que é melhor para analisar as comunicações que a gente recebe, né? O conteúdo, né? Enquadrar, né? A gente sabe que não dá para ser de mais de uma ordem ao mesmo tempo, né? Porque, as ordens têm características muito diferentes, mas dá para ter características de mais de uma classe, né? Então, o estudo da escala espírita é muito importante. Só um comentário ali, né? Acho que vocês já exploraram bem. Kardec fala que os espíritos batedores seriam saltimbancos, né? E os superiores, eles são sábios, não se ocupam desses fenômenos. Então, o saltimbanco seria aquela figura que remonta aí à Idade Média, né? Aquelas feiras populares nas cidades que o cara ficava fazendo estripulia, ficava fazendo... que tinha aquelas habilidades manuais de fazer show, espetáculo e entreter as pessoas, né? O espírito superior está preocupado com a instrução dos homens. Então, a pessoa que for presenciar um fenômeno físico desse, ficar esperando grandes comunicações dos espíritos superiores, ela pode se frustrar, né? Porque não vai acontecer. O que vocês acham agora? O Laura vai comentar ou a gente segue? Não, podemos seguir. Eu quero propor para vocês, se vocês concordarem, como faltam um pouquinho, uns 12 minutos, e o item 18 ele é muito rico, a gente podia ler, para concluir esse assunto, o item 106 do Livro dos Espíritos, que é da escala espírita, que é a sexta classe dos espíritos, batedores e perturbadores, porque tem ligação com esse item 17. E Kardec fala aqui no item 17 que a gente leu, né? Kardec fala dos espíritos batedores. E ele explica lá no Livro dos Espíritos, Lauro, não sei se tu consegue colocar para nós, do Livro dos Espíritos. Sim, podemos colocar, porque faz pouco tempo. No item 106, ele vai explicar, ele vai dar o conceito do espírito batedor. Porque ele coloca o espírito batedor como uma classe dentro da ordem dos espíritos inferiores, dos espíritos imperfeitos, né? Então, para a gente entender, porque ele reforça essa ideia, em terceira ordem, aí o 106 daí. Senão acho que ele abriu só a 100. Tenta abrir aí. Dos espíritos. É o primeiro capítulo lá. Dos espíritos, isso. Ali, para baixo, para baixo, para baixo. Esse aí vai descendo. Tá na parte segunda, daí capítulo 1. Aí, ó, capítulo 1. Vai descendo, vai aparecer escala espírita. Vai descendo, terceira ordem, 106. Procura o 106 aí. 105. Aí, 106, sexta classe. Ver se vai aparecer o texto. Às vezes, se ele não aparece, tu tem que colocar a parte completa, né? Às vezes o Kardec pede daí. Apareceu. Vamos ler olha o 106, ó. Espíritos batedores. Isso está dentro dos espíritos imperfeitos, que são os inferiores, né?
batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, olha que interessante, não